Olá, tudo bom? Eu quero hoje compartilhar com você um tema poderoso que é ouvindo o que Deus tem para nós. Todos nós cristãos precisamos ouvir algo de específico da parte de Deus para a nossa vida. Todos nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito tem para a nossa vida. Qual o objetivo disso? Aqui está falando que nós temos que vencer. Por isso nós precisamos ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, para não receber o dano da segunda morte. Apocalipse tem vários textos que diz que devemos ouvir a voz do Espírito, aquilo que o Espírito de Deus fala à igreja. Mas nós somos tentados todos os dias a fazer exatamente o contrário. Diariamente somos tentados para não ouvir aquilo que Deus quer falar à nossa vida. Ou, por acaso, é só comigo que isso acontece? Muitas vezes Deus está ministrando, falando ao nosso coração para buscarmos, para lermos um texto da palavra, mas, embora estejamos passando por lutas, por dificuldades, muitas vezes não é esse o caminho que nós recorremos. Por isso é que é uma guerra constante, para nós buscarmos a Deus e ouvirmos a voz dele no meio de todas as circunstâncias que nós enfrentamos, que nós vivemos. Mas é necessário essa busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. E embora cada um de nós passe por tantas lutas, que isso não é novidade, mas nós não podemos ficar pelo meio do caminho, porque existe uma guerra constante e nós temos que inserir a decisão de ouvir e obedecer no caráter de quem nasceu de novo. Porque o que a palavra de Deus diz? Que nós somos uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Então, dentro dessa novidade, desse novo começo, desse novo tempo, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito tem para nos falar é fundamental. E muitas vezes nós estamos perecendo exatamente por esse motivo, porque não estamos ouvindo a voz de Deus. E muitas vezes nós queremos ouvir a Deus do nosso jeito, dizer como é que Deus tem que falar. E não é dessa forma que acontece. É muito importante que nós estejamos sempre buscando o conhecimento da palavra e o fortalecimento da nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e 2, existe um conselho maravilhoso. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, nós precisamos ser esses filhos que se fortificam na fé, que se fortificam na graça de Deus e que, por causa disso, se tornam fiéis e são capazes de ensinar outros a também serem idôneos, a também a serem fiéis. Muitos são os testes que nós passamos, que nós enfrentamos constantemente, e para nós sermos aprovados, nós precisamos ter a palavra gravada no nosso coração, ter a palavra na ponta da nossa língua. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, aí sim, nós vencemos e continuaremos vencendo todas as circunstâncias, todas as dificuldades que nós venhamos a enfrentar. Por quê? Porque quem se fortalece no Senhor consegue enfrentar qualquer situação difícil. E vencer é uma ordem, é uma condição para nós que somos filhos,
porque nós precisamos receber esse fortalecimento, essa capacitação de Deus. Nós precisamos exatamente para não sofrer o dano da segunda morte. Quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, quando nós nos dispomos a entender aquilo que Ele tem para a nossa vida, aquilo que Ele quer comunicar por meio da sua palavra, dos líderes que ministram sobre nós, nós aprendemos com as situações. Nós extraímos lições poderosas de cada situação. Você pode tirar uma lição poderosa cultivando uma planta no seu jardim, cuidando de uma planta, ou mesmo enfrentando um grande conflito. Um conflito com o esposo, um conflito com o filho, um conflito com alguém. Quando nós estamos nos fortalecendo no Senhor, nós temos esse discernimento daquilo que Deus está falando. E se nós vencemos essas circunstâncias, nós nos fortalecemos no Senhor e nós podemos ensinar a outros a serem também fiéis e idôneos a cumprirem a palavra de Deus e a atender ao chamado dele para a nossa vida. E somos aprovados e não recebemos o dano da segunda morte. Às vezes somos até taxados de religiosos por aqueles que nos cercam, mas, na verdade, a nossa busca é por mais e mais de Deus, exatamente para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo, porque nós sabemos que todos os dias ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E verdade é que quando as pessoas que estão ao nosso lado entendem o nosso estilo de vida, elas percebem que somos verdadeiramente nascidos de novo. Não pelo que falamos, mas também pelo que fazemos. Isso é o diferencial, porque é muito fácil sermos cristãos no ambiente da igreja, no ambiente dos irmãos, mas dentro de nossa casa, na nossa linguagem, no nosso comportamento, no nosso procedimento, esse é que é o desafio, de sermos exatamente aquilo que Jesus é. Você falaria determinada palavra, mesmo que essa palavra seja condenável diante do Senhor? Então, o que nós precisamos comunicar sempre do jeito que Jesus faria? Então, esse é o modelo. Então, tudo na nossa vida que foge desse modelo, se você está falando coisas que Jesus não falaria, mude. Se você está pensando coisas que jamais passaria pelo pensamento de Jesus, porque lá em Filipenses 4:8 fala que nós precisamos pensar em tudo que é puro, agradável, de boa fama, de algum louvor, alguma virtude, que nisso deve se ocupar o nosso pensamento. Então, o que nós precisamos é realmente de uma mudança completa e deixarmos de ser religiosos. E é assim que vencemos e avançamos, enfrentando os nossos medos, os traumas, tudo aquilo que um dia foi gerado em nós e que nós não precisamos carregar para o resto da nossa vida, mas nós precisamos seguir em frente, confiantes de que em Deus nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores. Então são essas palavras que nós precisamos tomar posse. Ser mais pacientes, ser mais tolerantes, ser menos conflituosos. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que a opressão endoidece até o sábio. Então, um ambiente familiar de opressão, de xingamentos, de afrontas, de discussões, de tantas outras situações que são complicadas, isso daí adoece até uma pessoa sábia, enlouquece até uma pessoa sábia. E nós não podemos viver nesse tipo de ambiente. Por isso nós precisamos nos fortalecer no Senhor.
Não importa o que estão falando à sua volta, por você buscar, por você continuar mantendo firme a confissão da sua esperança e proclamando aquilo que é a sua fé. Porque queremos prosseguir, devemos manter firmes a nossa linguagem, devemos manter firme o nosso coração, crendo nas promessas do Senhor, crendo na palavra dele para a nossa vida e sempre, sempre com a palavra dele no nosso coração. Em 2 Timóteo 2, eu quero ler do 16 ao 21, que diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, os fundamentos de Deus ficam firmes, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que coisa extraordinária! Então, aqui esse texto fala de pessoas que possuem falatórios, linguagem profana. E não só a linguagem espiritual, a linguagem do cotidiano, a maneira de se comunicar. O que você tem comunicado na hora da ira? O que você tem comunicado na hora do aborrecimento? Aqui a palavra de Deus diz que a palavra desses roerá como gangrena, vai apodrecer até os ossos. E o interessante é que Deus dá nome para quem faz isso. Aqui tem nome de duas pessoas, Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. Nós não podemos nos desviar da verdade. Precisamos nos manter firmes na verdade de Deus para a nossa vida. E essa casa, que casa é essa? Aqui fala que numa casa grande tem todo tipo de vaso de ouro, de prata, de pau, de barro. Essa casa é a igreja. Tem pessoas de todos os níveis, de todas as formas. E que tipo de vaso você quer ser? Você quer ser um vaso de ouro, de prata, de pau, de barro? Você quer ser vaso para honra ou para desonra? A palavra de Deus diz: escolhe, pois, a bênção, para que vivas. Então escolha ser um vaso para honra. Não seja depósito do inferno, não seja depósito de Satanás, porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus diz que o homem do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em Isaías 12 fala exatamente dessas fontes de alegria que flui do nosso interior, que flui da nossa vida, mas só flui quando nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Caso contrário, não tem como fluir vida de Deus se você não estiver se abastecendo dele. Então agora esteja certo de que o seu agir tem que ser em conformidade com a palavra de Deus. Porque Deus não vai livrar você de encontrar alguns que no meio do caminho vão revelar a natureza de serpente. Não, muito pelo contrário. Pois a serpente, ela não pode negar o veneno. Ela não pode. Então nós vamos encontrar, faz parte da natureza da serpente, desse animal, mostrar seu veneno.
Mas a natureza do cristão é ter paz, a paz que excede a todo entendimento humano. Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou, e eu não dou do jeito que o mundo dá. Então tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não se espante. Você pode até ficar um pouco esmorecido, mas entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nós não podemos fingir que somos ovelhas, nós precisamos ser ovelhas do aprisco de Jesus e deixar que verdadeiramente Ele seja o nosso pastor, porque essa é a essência dele, cuidar da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida. Então, quanto a mim e a você, sejamos ovelhas e vamos preservar o DNA daquele que nos gerou. Então vamos andar nos mesmos passos, nas mesmas pisadas de Jesus. Havia um livro que assim que me converti eu li que falava exatamente isso, que nós precisamos falar aquilo que Jesus falaria, agir do jeito que Jesus faria no nosso lugar, ou seja, siga como filho de Deus, obedecendo e cumprindo a palavra, porque lá em Romanos 12:2 diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não podemos ser conformados com este mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se nós não estamos experimentando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é porque nós não estamos nos deixando ser transformados. E também não estamos sendo transformados porque não estamos renovando o nosso entendimento pela palavra de Deus. Então é processual. Preciso transformar meu entendimento pela palavra, e isso daí não é mágica. Eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso congregar numa igreja, como a palavra de Deus diz, não abandonando a congregação como é costume de muitos. Então eu preciso de todas essas coisas para que eu seja alguém que está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, continue firme no propósito, mantenha seus olhos fitos no autor e o consumador da sua fé. Acredite que Deus, na sua infinita graça, derramará sobre você abundante alegria. Mantenha sua mente saudável no princípio, insista no conteúdo bíblico que você já possui. Se você só sabe um versículo, viva esse único versículo que você sabe, porque isso já vai fazer a diferença. Mas se você sabe muitos versículos e não vive nenhum versículo, não adianta, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso começamos falando, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Em 2 Timóteo 2, 14 a 16, diz exatamente isso: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Está sendo pervertido com o que você ouve? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, isso é o que a palavra de Deus nos orienta, nos adverte, para que possamos não sofrer os danos da segunda morte. Então, temos que ouvir o que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele tenha misericórdia de nós
que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê paz. Shalom.